Olá, gente, tudo bem? Vamos dando continuidade ao nosso conteúdo de história. Nós vimos na aula da semana passada como ocorreu a queda do feudalismo. Os senhores feudais perderam seu poder e o poder passou a ser concentrado nas mãos de única pessoa, que seria o rei. Então, se você tem alguma dúvida, ou se você não lembra bem, ou até não assistiu o vídeo da aula anterior, é aconselhável que você assista, para que você possa compreender o assunto que nós vamos dar continuidade a partir de agora. Então, hoje nós vamos ver sobre o absolutismo. Então, nós vimos na aula anterior que houve a queda do feudalismo, repetindo, senhores feudais perderam o seu poder, a fonte de riqueza não era mais a terra, e sim o comércio, as vendas. Então, o poder saiu das mãos dos senhores feudais e passou para a mão da burguesia, ou seja, os comerciantes. E aí então, a partir disso, claro, o poder econômico, mas para governar tudo aquilo nós vimos que os reis foram pedir ajuda, os senhores feudais foram pedir ajuda ao rei. Então o rei disse, eu posso ajudar financeiramente e politicamente falando, contudo que tudo isso seja aqui, tudo isso de vocês seja meu. Então o rei passou a concentrar tudo em si. Ele passou a criar as leis, julgar como juiz, ele cobrava os impostos, organizava o exército e governava toda aquela região. Então, o poder passou a ficar nas mãos do rei. Aí você pode dizer, e o rei antes não tinha poder? Tinha, só que era um poder reduzido, porque a maior parte das regiões eram divididas em feudos e cada feudo tinha o seu dono, o seu senhor feudal, que criava suas leis, que organizava politicamente como ele queria. A partir do momento da queda do feudalismo, e que os reis começaram a governar tudo, surgiu então o absolutismo. Então, o que é o absolutismo? Poder concentrado nas mãos de única pessoa, ou seja, o rei. Então lembre-se, absolutismo, poder concentrado nas mãos de única pessoa, ou seja, o rei. Então o rei passou a concentrar todos os poderes em si. Ele governava, ele administrava, ele julgava, ele cobrava os impostos. E o rei passou a ficar acima de qualquer tipo de lei e de qualquer pessoa. Então se o rei criasse uma lei, as pessoas não podiam julgá-lo por aquela própria lei que o rei tinha criado. O rei estava acima da lei. Só tinha uma única pessoa que poderia julgar o rei, e era Deus. Então ninguém poderia se intrometer no pensamento daquele tempo, ninguém poderia criticar, ninguém poderia falar mal contra o rei, nada, porque ele estava acima de todas as leis e acima de todos. Em outras palavras, o rei era perfeito. Enquanto o rei vivia nessa perfeição, as pessoas que eram mais pobres ficavam na miséria, porque todo o sustento daquelas pessoas eram enviados para o rei na forma de um imposto, e ninguém poderia falar nada. Então ele se tornou absoluto, ou seja, o centro, o único. Daí então tinham alguns teóricos, alguns estudiosos, que passavam a defender essa forma de governo, do poder estar concentrado somente no rei, e era assim que deveria ser. Dentre eles nós temos Thomas Hobbes. O teórico estudioso Thomas Hobbes, ele escreveu um livro chamado O Leviatã. Nesse livro Leviatã, Hobbes ele vai dizer que a sociedade vive em disputas, em confusão, desorganizada, guerras, miséria, toda a situação de pobreza que se vivia naquele tempo. E Thomas Hobbes dizia que toda essa situação só teria um fim, toda essa desorganização da sociedade só teria um fim quando todo o poder tivesse nas mãos de um governante forte, único governante, forte, capaz de unir, de corrigir todos aqueles erros ali, que era o rei. Então, Thomas Hobbes dizia que o rei estar com todos os poderes em suas mãos era algo mais que necessário. Era algo que deveria acontecer
para que a sociedade pudesse se desenvolver. Essa era a teoria de Thomas Hobbes. Segundo essa teoria, Hobbes dizia que quando só existisse um único governante em cada região, então as pessoas viveriam em paz, sem problemas, ficaria tudo em paz. Depois tinha um outro teórico, que era Jacques Rousseau. Rousseau ele defendia o direito divino dos reis. O que era que Rousseau dizia? Que todo o poder vinha de Deus. Todo o poder vinha de Deus. Então, ninguém poderia criticar o rei, muito menos desobedecer o rei, porque desobedecendo o rei, automaticamente a pessoa estaria desobedecendo a Deus. Então, o que era que acontecia? Rousseau ele usou um pensamento que foi muito predominante na Idade Média, que era o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Teo, a palavra, dividindo aí a palavra teo, na etimologia, teo significa Deus, centrismo, centro. Deus como centro de tudo, como centro do pensamento e das ações. Só que acontece o seguinte, não era o pensamento, a vontade de Deus que estava no centro, mas a vontade de quem estava ali governando. Então, os teóricos, os reis, os governantes usavam muito da religião para manipular as pessoas. Então, o que era que os reis mais utilizavam para manipular os governantes, os senhores feudais, lá na Idade Média? Utilizavam para controlar a vontade das pessoas e proibir que as pessoas se revoltassem. A religião e as necessidades das pessoas. Então, o que era que se dizia? Não fale nada contra o rei. Se você falar contra o rei, você vai estar desobedecendo a Deus. E quem desobedece a Deus vai ao inferno. O que era que se dizia também? Não critique, pague todos os impostos que o rei pedir. Mesmo que você fique na miséria, mesmo que você fique sem nada, mas você tem que pagar. Porque se você não pagar os impostos, você está pecando. Porque você está desobedecendo ao rei, e desobedecer ao rei é desobedecer a Deus. Então os coitados dos pobres se viam nessa situação. Pegavam tudo que tinha, na grande maioria das vezes, pagavam como imposto, ficava até sem ter o que comer. Mas o importante é que a vontade do rei acontecesse. Então, essa era a teoria do direito divino. Se o rei errasse, se o rei fizesse alguma coisa errada, ninguém poderia falar nada, ninguém poderia abrir a boca. Porque julgar o rei era passar por cima da lei de Deus. Só Deus poderia julgar o rei, porque o rei foi instituído por Deus. O rei não tinha sido instituído pelo povo, mas por Deus. Então só Deus poderia julgá-lo. O que pertencia ao povo era somente silenciar e aceitar. Tudo bem. Agora vamos fazer uma análise dessas duas teorias, de Thomas Hobbes e de Rousseau. Hobbes ele vai dizer que todos os problemas da sociedade se resolveriam quando o governo tivesse nas mãos de única pessoa, único governante. Agora vamos olhar para a nossa realidade de hoje. Cada país tem o seu presidente, o seu único representante. Os problemas dos países acabaram? Não. Hobbes dizia que quando o poder tivesse nas mãos de único governante, única pessoa, todas as necessidades se acabariam, porque aquele governante saberia administrar tudo. E não aconteceu. Naquele tempo mesmo, século XV, XVI, XVII, XVIII, quando o poder passou a ser concentrado no rei, o absolutismo, o problema daquele povo acabou? Não. Deixaram de ter guerras? Não. O povo deixou de ser pobre ou de passar necessidade? Não. Então nós vemos que essa teoria não é algo válido. E aí o que é que Hobbes vai dizer também? Que só essa pessoa, só o governante pode salvar, entre aspas, a sociedade dessas calamidades, desses maus. Mas nós vemos que o governo de um país, por exemplo, não depende só do presidente. Deputados, senadores. Então, somente o presidente, por exemplo, estou falando do presidente porque é a nossa realidade atual, os países são governados por presidentes, regimes presidencialistas,
Só o presidente não resolve. Nós criticamos tanto, por exemplo, a corrupção, mas nós deixamos de perceber que às vezes nós mesmos praticamos a corrupção. Um exemplo bem simples, quando, por exemplo, você junta lixo e joga lá no terreno baldio. Você reclama que o governante não faz a parte dele, mas na grande maioria das vezes você não faz a sua. Então não existe um salvador da pátria. O que existe são pessoas conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, cumprem esses deveres, recebem esses direitos e contribuem com a sociedade, que é governada, que tem o seu único governante, vamos dizer assim. Então, o futuro do país não está nas mãos de um representante político, está nas mãos de toda a nação. Tudo depende das nossas ações. E aí eu me lembro daquela fábula do beija-flor, né? Que a floresta incendeia e o beija-flor vai lá no riacho, pega um pinguinho de água e joga lá no incêndio. E os outros animais começam a zombar dele e dizer: você não está vendo que você não vai conseguir? Só você sozinho pegando e jogando lá naquele incêndio? Aí o beija-flor responde: mas eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, se cada um fizesse a sua parte, acredito que a realidade poderia ser outra. Outro ponto que nós vamos refletir sobre Rousseau, a teoria do direito divino. Ele disse que o poder veio de Deus, o poder do rei veio de Deus, e Deus era que tinha colocado ele lá. Não foi. Geralmente aqueles reis chegavam ao poder por herança. O pai era rei e ele era o filho, quando o pai morresse ele assumia. E eles chegavam a esse poder, a esse governo, porque tinham muitas condições financeiras, tinham muito poder aquisitivo, e por conta disso sobressaía na frente dos outros. E muitas vezes esse poder aquisitivo, essa riqueza vinha às custas do roubo dos mais pobres, dos seus direitos, dos seus impostos. E foi Deus que deu isso? Foi Deus que fez com que eles pegassem os impostos, deixassem o povo morrendo de fome? Então, e aí a nossa Constituição brasileira, a Constituição é o conjunto, né, das leis, conjunto maior das leis. De 1988 diz que todo o poder emana do povo, ou seja, vem do povo e ao povo deve servir. Então, muita gente hoje no nosso dia a dia ainda pensa assim que o governante está lá porque foi colocado por Deus. E não foi o povo que escolheu. Se nós fizermos boas escolhas, nós vamos ter boas consequências. Se fizermos más escolhas, más consequências. Então, o poder dos nossos governantes não veio diretamente de Deus. Não veio de Deus, veio das nossas escolhas. Quando nós colocamos o governante acima de nós perdemos a nossa identidade e a nossa autonomia. Nós devemos entendê-lo como um servidor maior da sociedade. Ele não tem nada de divino. Nenhum governante tem nada de divino no exercício do seu poder. Então, por que eles colocavam assim? Rousseau dizia dessa forma. Porque se o rei fizesse alguma coisa errada, ninguém podia criticar. E hoje o que nós mais vemos são críticas aos governantes, né, que saem aí pelas charges e por tantas outras coisas. Por conta dessa liberdade. Ou seja, o poder do governo não tem nada de divino. Ele foi uma escolha democrática, uma escolha do povo. Democracia, a própria palavra já diz, poder que vem do povo. Então não tem nada de divino. Então, voltando ao nosso contexto do absolutismo, o rei ele concentrou todos os poderes em suas mãos, absolutismo, tinha todas as terras para si, mas a principal fonte de riqueza nós vimos que não eram mais as terras. Né? A principal fonte de riqueza agora era o comércio. O rei tinha terra, mas não tinha a concentração do poder em si. Então ele começou a se aproximar da burguesia. Para isso ele criou o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Um conjunto de ações que tinham como objetivo enriquecer a coroa, ou seja, enriquecer o rei. E o que era que acontecia nesse mercantilismo? O metalismo era uma das características, ou seja, o rei acumulava ouro, né? Os impostos
uma parte eram pagos em ouro e ele recebia e guardava, isso fazia parte do tesouro real. Balança comercial favorável, ou seja, o reino tinha que vender mais e comprar menos. O colonialismo, ou seja, dominar outras regiões, dominar outros povos, para através desse domínio conseguir mais riquezas. E o protecionismo econômico, ou seja, se viesse alguma coisa de outro país, de outro reino para ser vendido naquele reino ali, se cobrava um imposto alto. E esse imposto ia para onde? Para o rei. A mesma coisa acontece nos nossos dias, só atualizando. Você compra um celular, por exemplo, aquele valor que você comprou pelo celular, ele não é somente do celular aquele valor. Uma parte daquele valor são impostos. E esses impostos vão para o governo, em sua grande maioria. Então, através disso, voltando, os reis, através dessa cobrança de impostos, eles enriqueciam mais o seu lucro, né, os seus rendimentos financeiros. Então, é isso. Qualquer dúvida, revisa aí o vídeo ou me chama lá no privado e nós tiramos a dúvida. Tudo bem? Bons estudos!